Saudações tricolores, eu sou o Fio, seu canal Gol de Barriga, e no vídeo desse sábado, a gente acha que o mercado vai ficar tranquilo, mas não tem um dia que não tenha notícia, né? E tem jogador saindo do Fluminense, Lavega Joaquim, Lavega indo para o Coritiba. Vamos falar sobre o interesse do Fluminense por Alan, volante do Flamengo, que já passou pelo Fluminense. A gente vai falar sobre, Guilherme Arana falou já saindo do Galo ali, e vamos falar também sobre a reapresentação do elenco que foi na data de ontem e saída de um moleque de Xerém para a Ponte Preta, tá? Vamos rodar a vinheta e trocar uma ideia sobre todo esse assunto aqui. Antes de começar, aquele pedido que nesse sábado você já possa dar o like e se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito, esse vídeo apareceu para você, tem vídeo sobre o Fluminense todos os dias aqui no canal Gol de Barriga, então se inscreve no canal, deixa o like se você está vendo esse vídeo aqui para o YouTube entregar para mais gente e ver que vocês estão gostando do nosso trabalho, tá? Quem puder hypar o vídeo e também virar membro, fique à vontade aí que ajuda muito também. Fluminense se representou ontem. O Fluminense, todo mundo não, né? Aquele time que vai começar o Campeonato Carioca ali, pelo menos os 3 primeiros jogos, antes de ter o Fla-Flu na quarta rodada, é o time que se apresentou ontem. E aí vamos lá. Conversa de bar aqui. Eu vou ler o nome de todo mundo que se apresentou. Enquanto eu tô lendo, o Lucas vai colocar aqui a imagem dos jogadores se apresentando, tá? E aí depois eu vou falar ponto a ponto o que me chamou a atenção. Goleiros: Vitor Eudes, Marcelo Pitaluga, Lucas e Daniel, né? 2 goleiros da base ali. Zagueiros: Davi Chuint, Loyola, Igor Rabelo e Gemes. Lateral: Léo Jance, Júlio Fidelis e Miguel Sampaio. Meia: Zagner, Lescano, Naaran, Davi Melo, filho do Felipe Melo, Wallace Davi e Luiz Fernando. Atacante: Riquelme Felipe, Matheus Reis, João Lourenço, Wesley Natan, Kevin Moreira, que assim, era Kevin Samuel desde a última vez que eu vi, tá? Mudou o nome dele aqui para Kevin Moreira. Santi Moreno e ele. Eu acho que o que você toma mais susto quando você vê as imagens, não sei se vocês estão vendo a imagem agora ou já viram a imagem dele, é o Lele. Você lembrar que sim, o Lele é jogador do Fluminense, né? Mas vamos por parte falar de cada setor ali dessa reapresentação. Começar pelos goleiros: Vitor Eudes, Marcelo Pitaluga, Lucas e Daniel. Lucas e Daniel não vão ter oportunidade. Confesso que a gente vai tirar uma dúvida que eu não tenho muito essa dúvida, tá? Se a opção, caso precise de um goleiro sem ser o Fábio, se é o Pitaluga ou o Vitor Eudes. Confesso que eu tenho muita certeza que é o Eudes, e o lado bom é que a gente vai ver o Eudes jogar um pouco mais, né? Eudes tem 11 jogos pelo Fluminense e deve jogar pelo menos esses 3 primeiros jogos ali. Confesso que até agora, assim, o Eudes já fez uma boa partida contra o Internacional, se eu não me engano. O Eudes já defendeu pênalti na estreia dele jogando lá em Volta Redonda. Não me irrita, não. O Eudes não acho que seja o goleiro para substituir o Fábio, né? Mas o Fábio renovou até 27, é um problema lá para frente. Isso aí, tá? Nas laterais temos Léo Jance, Júlio Fidelis e Miguel Sampaio. Bom que o Guga não se apresentou, que era uma dúvida minha, mas uma dúvida muito mais antes das férias. O Guga tá aproveitando muito bem as férias dele aí, né? Tá saindo o Guga comemorando muito, mas era uma preocupação que eu tinha. E o bom porque a gente vai ver o Fidelis jogar pela lateral direita, tá? Na esquerda a gente vai ver o Léo Jance, que já tinha sido falado no fim, do pessoal da Central Fluminense deu informação que o Zubeldia queria que o Léo Jance treinasse com a equipe principal ali, até porque só tem ele que se apresentou. O Miguel Sampaio, o outro, é lateral direito, e o Fuentes não se apresentou. O Fuentes jogou até o final da temporada, mas tem jogadores aí que jogaram pouco e estão se apresentando, e o Fuentes casou também, tá? Mas a gente não sabe se o Fuentes vai ficar, até porque vai ser, vocês vão ver aqui, o Arana já foi confirmado ontem que fechou com o Fluminense, já tem vídeo do Arana que a gente vai passar aqui daqui a pouco, já se despedindo ali da torcida do Atlético Mineiro e aí se apresenta hoje para fazer os exames do CT. Então, provavelmente, Fuentes realmente não faz parte dos planos do Fluminense. Na zaga, a gente tem Davi Chuint, Loyola, 2 moleques da base, né? O Davi Chuint, a gente viu jogar contra o Bahia e mais alguns jogos do Campeonato Carioca, jogou bem, a torcida gostou do que viu ali, renovou o Fluminense. Igor Rabelo e Gemes. Gemes se apresentou, né? Junto com esse elenco que se apresentou ontem, não que vai apresentar no dia 8, apesar de ser um zagueiro que vem para ser titular, né? Acho que o Loyola não vai ter oportunidade, e eu queria muito ver o Gemes, que eu fico curioso da contratação que vem do Mirassol, né? E queria ver o Davi Chuint jogar esses 3 jogos, mas acho eu, e não que eu concorde, que o Igor Rabelo deve começar jogando esses 3 jogos. E aí é aquela hora que o torcedor fala e está acontecendo, que é o jogador ruim tirando espaço e oportunidade do jogador da base. O Davi Chuint é para ser titular do Fluminense essa temporada? Não, mas a gente precisa ver ele jogar em alguns momentos, e esse Carioca seria um momento para isso, e provavelmente a gente vai ver Igor Rabelo
jogando nessa posição. No meio de campo, a gente tem Agner, Lescano, Naaran, Davi Melo, filho do Felipe Melo, né? Wallace Davi e Luiz Fernando. Olhando essas posições e pensando que o Zubeldia vai manter a mesma escalação que ele fez com o Fluminense na última temporada, um 4-3-3, com 2 volantes e um meia, provavelmente tem o Lescano, que deve ser, né? Até porque o Naaran é um moleque muito novo, e o Agner é aquele mesmo que a gente vendeu para o Palmeiras, prestou para o Palmeiras, todo mundo fez um drama, e o Palmeiras falou, não pode ficar de volta com o Agner aí, que eu não estou muito afim do Agner, não. E na volância a gente tem Davi Melo, Wallace Davi e Luiz Fernando. Acho que o Lescano vai ter oportunidade, vai ser o camisa 10, né? Até por ação que a gente teve ali do interesse do Cerro e dele querer mostrar futebol nesses 3 jogos para ser aproveitado no Fluminense, por ele ver como um retrocesso, e por um lado é um retrocesso, né? Realmente ele voltou ao Paraguai. O Wallace Davi deve ter oportunidade, porque é um moleque que treinou no profissional durante toda essa temporada e tem uma pressão do interesse do Botafogo para cima dele também. Agora, minha dúvida é quem vai ser esse terceiro jogador aí, né? Se vai ser o Davi Melo, se vai ser o Luiz Fernando. Ano passado a gente jogou com o Thiago Henrique, se eu não me engano, também um volante da base, esses primeiros jogos. Mas se não for mexer na estrutura, vai ser um dos dois ali, ou o Luiz Fernando ou o Davi Melo vão ganhar essa oportunidade. Os atacantes, Riquelme Felipe, Matheus Reis, João Lourenço, Wesley Natan, Kevin Moreira, que eu falei que era o centroavante, que era o Kevin Samuel, e Santi Moreno e Lelê. Vamos lá, o Lelê eu já acabei falando aqui, né, que você toma um susto quando você lembra que o Lelê é jogador do Fluminense. Tem 2 jogadores que surpreenderam a gente não tá aí, tá? Primeiro que eu acho que assim, Riquelme e Santi Moreno devem ter oportunidade, e 9 a gente tem o Lelê e o Kevin Moreira, Kevin Samuel, sei lá, como vocês quiserem chamar. Então acho que provavelmente vai ser Riquelme Felipe e Santi Moreno, e um desses 2 centroavantes que eu acho que vai ser o Lelê. Mas o que chamou a atenção dos atacantes é John Kennedy não se apresentou, Gabriel Amaral trouxe informação que no começo das férias ele cogitou se apresentar antes, a gente não sabe se ele desistiu de se apresentar antes, de solicitar se apresentar antes, eu diria, né? Mas a informação que achei do Fluminense é que nunca teve esse planejamento, ele vai se apresentar realmente no dia 8. E o outro é do La Vega, que está indo para o Curitiba, que daqui a pouco, antes de falar ali do Curitiba, eu só vou tentar adivinhar o time titular. Quem quiser, deixa aqui nos comentários também. Qual o time que você acha que vai ser o time titular que vai estrear contra o Madureira dia 14? E lembrando, esse time aqui não é o time que eu quero ver em campo, é o time que eu acho que o Zubeldia vai escalar, tá? Acho que vai ser Vitor Eudes, Fidelis na direita, Igor Rabelo, Gemes e Léo Jansen na esquerda. O Wallace Davi, eu vou arriscar aqui o Davi Melo, pelo pai vai jogar ali, não pelo pai, porque o outro é o Luiz Fernando também, né? É um chute meu. Lescano, Santi Moreno, Riquelme e ele. Lelê na centroavância, que é uma grande loucura, né? Vamos falar do La Vega, que não se apresentou porque está indo para o Curitiba agora, informação de Cauã Tinoco. Quando eu falo que o mercado não está quieto, parecia que isso é uma sexta-feira normal, uma sexta-feira de meio que feriado ali entre o dia 1º e o final de semana, mas Cauã Tinoco, no final da tarde de ontem, apurou que o motivo do La Vega não ter se apresentado, foi apurar o motivo do La Vega não ter se apresentado, e soltou essa informação. O atacante La Vega negocia com o Curitiba. O uruguaio não se apresentou junto ao primeiro grupo nessa sexta-feira. Um pouco mais tarde, e aí essa foi a informação. E aí todo mundo vamos emprestar para o Curitiba. Mais tarde, em apuração junto com o jornalista, o Rogério Scarione, ele botou que o empréstimo vai ser até o final de 2026 e terá opção de compra. La Vega chega em Curitiba para assinar com o Coxa nos próximos dias. Vamos lá, cara. Eu confesso que eu não tinha muita expectativa mais do La Vega, né? A informação que a gente tinha é que o La Vega, a equipe, até o staff do Mano Menezes na época, falou que achou que o La Vega é um jogador comum, que não ia ser muito diferente. Porém, quando a gente viu ele jogando ali contra o Vitória, ele marca um golaço anulado, né? E faz com que a gente fique, cara, e aí? Joga, não joga? É a dúvida que o torcedor tem. Mas confesso que não tinha mais expectativa, né? Então, assim, acho bom o empréstimo Curitiba, vai ser mais um jogador que vai jogar a Série A, a gente vai poder acompanhar. Eu espero que tenha minutagem. E sobre ter a opção de compra no final, eu espero que o Fluminense pelo menos limpe o prejuízo que ele teve nesse investimento. Para ser justo, eu achei a compra interessante na época, né? Não sei se vocês vão lembrar, o Vasco estava interessado no La Vega, a gente dá um chapéu no Vasco e traz o jogador uruguaio. A gente não sabia os valores, até agora a gente não sabe os valores, né? A gente achava que veio meio de graça, final de contrato, mas aí o presidente do time dele dá uma declaração meses depois
que ele renovou para poder vender para o Fluminense, então teve esse investimento no Fluminense, que a gente não sabe o valor, mas é um moleque novo, é um moleque que tinha muito valor ali, então provavelmente a gente gastou um dinheiro. Que ele jogue bem no Curitiba e o Curitiba vai que zere pelo menos essas dívidas, ou a gente ganha alguma coisa bem pequena, mas acho que foi um investimento que parecia inteligente na época, mas realmente não deu certo, né? Então gosto desses empréstimos para a Série A para ver se a gente consegue resgatar esse dinheiro aí, já que foi um investimento que não deu certo, tá? Torço pro La Vega dar certo lá, porque aqui realmente não tem muita expectativa, ainda mais o Fluminense indo se reforçar como um ponta que está procurando mais um ponta. Camisa 9, ninguém dá notícia. Camisa 9 não temos novidades, que é o que a gente mais precisa. Mas ponta toda hora tem uma novidade aí, né? A gente vai perder mais espaço ainda, então acho que o Fluminense faz certo em emprestar, tá? O jogador agora que a gente vai falar é sobre um que eu espero que não pise no Fluminense nunca mais, que é o volante Alan do Flamengo. Mais um nome de volante envolvendo o Fluminense, né? Dessa vez, o jornalista Valentim Furlan, do UOL, deu a informação que Fluminense e Bahia também fizeram contatos recentes por Alan, na mira do São Paulo. Como já trouxemos até agora, não há propostas na mesa do Flamengo. Vamos por partes disso aí, né? Mais um volante que o Fluminense parece um volante que é um volante caro, que é o Alan, né? Já teve Marlon Freitas, já teve Fabinho, Mandaca, Filipinho. O Fluminense está atrás de um volante. Mais uma vez, não sei se alguém vai sair ou não, me parece que sim, fico preocupado, porque, falei quando a gente está falando de ponto, e vou repetir agora, a gente está precisando de um camisa 9 e já é o quinto nome que aparece especulado, né? Pelo Fluminense ali. Talvez seja só um empresário oferecendo e sei lá, para valorizar o passe do atleta dele? Talvez. Vamos lembrar duas coisas, a minha opinião sobre o Alan. Acho o Alan um jogador super valorizado no futebol brasileiro, inclusive pela nossa torcida, e eu já vou falar sobre isso, tá? É um jogador caro, que tem um salário muito alto, e um jogador que nessa última temporada não tem espaço no Flamengo, não vai ter espaço no Flamengo, e sofreu com algumas lesões, 3 lesões ali nessa última temporada, e ficou mais de 100 dias fora. Na situação que piora ele, a situação no Fluminense, o Alan ele é um jogador revelado pelo Internacional, comprado ainda muito novo antes de chegar nos profissionais pelo Liverpool, não jogou no Liverpool, lembra muito o Pitaluga, tá? Só para vocês associarem. Foi emprestado para 5 times rodando, não parou em canto nenhum, veio o Fluminense em 2019 e falou assim, vem para cá emprestado, você vai jogar bola. O Fluminense inventa o Alan, a torcida tem um carinho, trata o Alan como se ele fosse um grandíssimo jogador, e nunca achei ele um grandíssimo jogador. O Fluminense faz um esforço maior do que poderia fazer naquela época, no começo de 2020, querendo pagar 3 milhões de euros para o Liverpool, né? O Mário Bittencourt chega a dar entrevista na época, o Alan dá uma entrevista agradecendo, dizendo juras de amores no Fluminense, e aí vai para o Atlético Mineiro. Então é um cara que sai daqui, não sai pela porta da frente, e espero que não pise mais no Fluminense. Até agora não tem nenhuma proposta, tá? Não temos essa informação, só de uma sondagem. Se teve a sondagem, já está errada a diretoria do Fluminense. Se fizer a proposta, está mais errada ainda. E se fechar, eu vou criticar, que é uma contratação que não faz sentido nenhum, até porque é a mesma gestão, o cara que cagou para o Fluminense em 2020, e você agora trazer ele de volta, para mim é desvalorizar muito o Fluminense. Tá? Espero que seja só uma especulação e que isso não vai para frente. Tá? Vamos falar de uma coisa que foi para frente, que é o nosso lateral esquerdo novo, Guilherme Arana, que deve se apresentar hoje para fazer os exames no CT e assinar para o Fluminense poder apresentar. Para caminhar para o final do vídeo, só vou pedir mais uma vez aquele like, se inscreve no canal, que ajuda muito, tá? Vamos lá falar sobre o Guilherme Arana. Guilherme Arana que foi no CT do Galo ontem se despedir ali, pegar suas coisas, se despedir da equipe do Atlético Mineiro, e na saída do CT parou para falar com os torcedores, e aí o pessoal da Rádio Tatiaia estava lá e fez uma entrevista com ele, que a gente vai passar a entrevista agora. Acho legal essa atitude dele, daqui a pouco a gente fala disso. Vamos ver a entrevista, vou colocar aqui o Lucas, nesse momento não estou fazendo nada, tá? O Lucas na edição aqui vai colocar esse vídeo, eu já não parece feliz falando, né? Mas aí eu acho que é muito mais o jeito do jogador de falar mesmo. Mas vamos lá, ele não fala muito sobre o Fluminense, né? Ele diz que está feliz, ele não fala o nome do Fluminense, mas a gente sabe que está tudo certo, vai se apresentar hoje para fazer os exames. Mas tem uma coisa que eu gosto ali, primeiro que é parar para falar com os torcedores. E ali você vê que é um cara que sai pela porta da frente, sai com muita gratidão ao Atlético Mineiro, e os torcedores, se você para ler
as respostas dessa postagem da Itatiaia, desse vídeo, os torcedores estão, cara, melhor lateral que eu já vi, é um ótimo lateral, sempre honrou a camisa do Galo. Então é um cara que sai muito bem. Eu, particularmente, como torcedor, gosto quando vejo o cara sair do time anterior, dessa forma, respeitando muito o time e os torcedores do time tendo muito respeito com ele. Porque eu acho que ele vai fazer a mesma coisa aqui, que é se entregar e nunca jogar de sacanagem, que aparentemente não foi o que ele fez nessa passagem, tá? Quem não viu o vídeo de ontem à tarde, eu falo mais do Arana ali, das 60 participações em gols que ele tem. Os números dele, se tá curioso, vai lá ver o vídeo de ontem à tarde ali, porque realmente é um vídeo de ontem à tarde, de ontem à tarde, isso mesmo. De ontem à tarde, que é um vídeo realmente que, assim, mostra os números do Arana no Atlético Mineiro são um absurdo. Então é um jogador que eu tô com muita expectativa. E agora, realmente, para fechar o vídeo, só uma informação rápida, porque assim, a informação é que o lateral direito, Lucas Justen, acertou com a Ponte Preta por empréstimo. Essa informação, e vai jogar a Série B nessa temporada. É uma informação que não muda a minha vida, não muda a sua vida, só que o Lucas Justen não é um moleque da base mais. O Lucas Justen vai fazer 23 anos nessa temporada. E assim, e curiosidade, ele tinha sido emprestado para o Guarani, jogou 28 jogos pelo Guarani, que é rival da Ponte Preta, né? Ali, a briga ali em Campinas, e vai agora, eu já fui lá no Museu Lucarelli, é questão de 600 metros, um estádio para o outro, eu diria ali. É um do lado do outro, não vai mudar muito a vida do Lucas Justen, não, e nem a nossa também, né? Um jogador que não tem expectativa de ganhar dinheiro, não tem expectativa de nada. Eu realmente desejo felicidade, que ele jogue pra cacete lá na Ponte Preta, e a torcida da Ponte Preta goste dele e faça a carreira dele por lá, porque realmente não é um jogador que a gente tem expectativa, tá? De resto, desejo para você um bom sábado, um bom final de semana. Provavelmente, do jeito que estão as coisas, vocês vão me ver aqui de novo, porque deve ter alguma notícia. Fluminense vai anunciar. Espero que o próximo vídeo seja Fluminense anuncia um grande camisa 9, que ainda tá esse desespero aí. Daqui a pouquinho tá chegando a estreia do Fluminense e nada de camisa 9. Já a gente passa raiva com o John Kennedy e Everaldo novamente, tá? De resto, deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima, tamo junto, valeu!